A graça e a paz, irmãos. Queremos neste domingo desejar um domingo de paz, de alegria, de vitória para todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos começando mais uma escola dominical. Com certeza será um domingo de mais aprendizado, no crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós queremos ler com os irmãos o livro 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos de 13 ao 17. 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 17, que nos fala assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Glória a Deus por esta palavra tão maravilhosa, escrita para aqueles irmãos naquela época e escrita para nós, que a Bíblia, ela é para todos nós, em todos os tempos e épocas e séculos, né, irmãos? Nós queremos orar pela família do mês. A família sorteada domingo passado foi a família da irmã Eunice e suas filhas, seus netos, né? Temos agora os netinhos, que o Senhor esteja abençoando a família da irmã Eunice, com sua bênção de proteção, de vitória, de saúde. Deus seja com aquela família. E os aniversariantes, domingo passado, foi a nossa irmã Dália, dia 1º, e no dia 4 tivemos o nosso irmão Isaac, que é o filho da irmã Isabel, jovem, adolescente, que o Senhor continue abençoando ele, firmando cada dia mais seus passos no seu santo caminho. Vamos orar ao nosso Deus, orar pelos enfermos também da igreja. Os irmãos estão sabendo, né, que tem alguns enfermos, inclusive o pastor e sua família. E orar pela mãe da irmã Socorro, que irá fazer uma cirurgia. Temos também um pedido para orar sobre a irmã de Cátia, que é uma senhora que está indo para a nossa igreja, que ela também vai fazer uma cirurgia. Vamos estar orando por ela. E, enfim, por todos os irmãos que precisam da cura do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer pela semana de bênção, de paz que o Senhor já nos deu, Pai. E por esta nova semana que está iniciando, que possamos receber das tuas santas mãos todos os dias a alegria, a esperança de viver, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua doce companhia, obrigada pelo teu cuidado tão maravilhoso conosco, Senhor. Te rendemos graças e louvores, Senhor, porque tu és o nosso Senhor e o nosso amigo fiel. Te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, da irmã Odália, que o Senhor acrescentou mais um ano de vida, a vida da tua serva. Obrigada também pela vida de Isaac, Senhor, conserva a vida dos teus filhos, Pai, sempre no teu caminho santo, felizes com Jesus, meu Pai. Te pedimos pela família do mês, a irmã Eunice e suas filhas, Senhor amado, seu netinho Miguel, sua netinha Melissa, que o Senhor esteja cuidando daquela família, com cada dia mais dando a elas vitória, dando a elas saúde, firmeza de fé, Senhor amado. Abençoa aquele lá com as tuas bênçãos celestiais, meu Pai. Te pedimos pela escola dominical, Senhor, que possamos ter mais um domingo de aprendizado, que possamos aprender do Senhor e viver o que aprendemos, meu Deus querido. Abençoa, Pai, os irmãos da igreja que estão doentes. Abençoa o pastor, abençoa a Vilma, Carol, William, Senhor amado. Todos esses que precisam do Senhor, irmão Marcos, Senhor amado, que possam estar recebendo do Senhor a saúde, meu Deus. Guarda a vida deles em tuas mãos, que logo todos estejam bem e voltem, Senhor amado, às suas atividades normais. Nos preserva, Senhor amado, com vida, saúde e paz, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tuas ricas e preciosas bênçãos nas nossas vidas. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Vamos agora dar início a mais uma tarde de Escola Bíblica Dominical. Vamos para o nosso tópico 2 da nossa revista. A lição é a lição de número 6, como os irmãos podem ver aí na tela, Convertidos para adorar ao Senhor.
O texto básico é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E nós lemos o versículo 8 e o 9 para facilitar, para ajudar aí a nossa compreensão. E a tradução é a Nova Almeida Atualizada, escolhida propositadamente para facilitar também, para tornar a leitura mais fluida, mas não significa que a nossa Almeida Revista Atualizada seja ruim, mas apenas optamos, especialmente nesta passagem, para esta passagem, optamos a Nova Almeida Atualizada, que diz assim: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 aos Tessalonicenses 1, versículos 8 e 9. Bom, meus queridos irmãos, o tópico 2 vai tratar sobre a conversão. Nós vamos falar especificamente sobre esta importante doutrina cristã, e ainda mais especificamente sobre a regeneração, que é uma doutrina muitas vezes mal compreendida por muitas pessoas, por muitos irmãos, mas é muito importante. Ela está dentro do que nós chamamos de Ordo Salutis, que é uma expressão que vem do latim, Ordo Salutis, significa ordem da salvação, e é uma série de passos conceituais, uma série de passos que os teólogos elaboraram um esquema para tentar entender como acontece a salvação na mente de Deus ou no plano de Deus, tentando organizar em uma sequência os fatos: a eleição, a predestinação, a regeneração, a santificação, o chamado eficaz de Deus, a glorificação ao final, né? Enfim, mas não significa que Deus opera exatamente seguindo uma sequência, assim. Na mente de Deus é tudo muito simultâneo, é tudo muito dinâmico, a gente não tem como adivinhar, saber, descobrir. É apenas um esforço do estudo da teologia a fim de tentar organizar a mecânica da salvação, as engrenagens da salvação para o nosso entendimento apenas. E uma doutrina muito importante é a doutrina da regeneração, como a própria palavra já indica, gerar de novo, regerar, regenerar. A doutrina que nós chamamos popularmente de nascer de novo. Uma pessoa cristã que demonstra isso, que é um crente de verdade, um discípulo do Senhor Jesus, uma pessoa convertida, é aquela pessoa que nasceu de novo. Bom, mas sem me alongar muito, vamos aqui ao texto da lição, vamos juntos ler aí a reflexão proposta. Acompanhe comigo a leitura aí na tela, ou na sua revista, caso você a tenha. Como o homem se encontra morto para Deus, somente o poder divino, por meio da palavra e do Espírito, consegue sobrepujar a incredulidade em seu coração. Aí se encontra a raiz do problema. Quando Adão caiu, toda a humanidade desviou-se com ele, e assim todos nascem pecadores e condenados. Veja o destaque aí de caneta que eu circulei, irmãos. Somente uma ação sobrenatural do Espírito pode transformar o coração de pedra, endurecido pelo pecado, em coração de carne, submisso e confiante em Deus. Conforme lemos em Ezequiel 11, 19 e 20 e 36, 26. Vamos ler esses versículos, irmãos. Ezequiel, capítulo 11, versículo 26, e diz assim, eu vou ler aqui na NVI. Ezequiel 11, 26, que diz assim. Aliás, 11, 19 e 20 primeiro, né? Ezequiel 11, 19 e 20, que diz assim. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. A expressão, a síntese da aliança de Deus com o seu povo. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Então, veja, o profeta está dizendo, o Senhor fala pelo profeta que retirará o coração de pedra e colocará no lugar um coração de carne. E esta é uma linguagem simbólica, metafórica, que ilustra a regeneração. Essa doutrina que mais tarde, essa passagem que mais tarde a ela Jesus se referiu no Novo Testamento, como vamos ver daqui a pouco no Evangelho de João, não é? Quando falava lá com Nicodemos. Então veja que é uma ação de Deus. Eu já quero adiantar isso. É uma ação de Deus. Unicamente de Deus. É Ele quem opera em nós a regeneração. Veja, aí a frase de J.I. Packer para nos ajudar a entender. O conceito é Deus renovando o coração, o âmago do ser humano, implantando nele um novo princípio de desejo, propósito e ação. Uma propensão dinâmica que encontra expressão na resposta positiva ao Evangelho e a seu Cristo. Então, veja, faltou uma vírgula ali depois de ação, né? Vou ler mais uma vez. O conceito é Deus renovando o coração, o âmago do ser humano, implantando nele um novo princípio de desejo, propósito e ação. Uma propensão dinâmica que encontra expressão na resposta positiva ao Evangelho e ao seu Cristo. Então, veja, esta propensão, essa inclinação para agora obedecer às leis do Senhor, J.I. Packer está dizendo que é dinâmica, e ela encontra expressão, ela é vista, ela pode ser notada na resposta positiva que aquela pessoa regenerada dá ao Evangelho e ao Cristo desse Evangelho. Então, logo de cara também, irmãos, devemos eliminar, esquecer toda aquela ideia de uma atitude de mera passividade, de passividade total. Muitas pessoas não entendem exatamente a conversão, a regeneração, a própria eleição de Deus, uma vez que Deus tem os seus escolhidos, não entendem bem achando que a postura do crente deve ser de mera passividade. Não, mas é uma propensão dinâmica, é uma expressão de resposta positiva, é uma passividade ativa. Embora pareçam contraditórias essas palavras, é exatamente assim que deve acontecer. Nós recebemos, mas logo em seguida agimos. Cai por terra, então, aquela ideia no imaginário de muitas pessoas, de muitos irmãos, de outras tradições e denominações, de que no calvinismo, ou na teologia reformada, a responsabilidade humana é posta de lado e esquecida, e não existe responsabilidade humana. Um grande equívoco. Muito pelo contrário, a responsabilidade humana, uma vez regenerados, é do ser humano, é responsabilidade do ser humano converter-se do seu mau caminho, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então, não existe essa mera passividade total, mas uma passividade ativa, uma tendência dinâmica, uma resposta positiva ao Evangelho e ao seu Cristo. A tudo que Deus fez e faz, nós respondemos de maneira dinâmica e ativa, como bem colocou J.I. Packer, não é? Então, continuando, irmãos, na conversa de Jesus com o mestre da lei, alguns destaques podem ser notados. O assunto de Jesus era salvação, conforme João 3, versículos do 5 ao 7. Apesar de Nicodemos ter iniciado falando sobre os sinais que Cristo realizava, João 3:2, Jesus enfatiza que somente aqueles que são nascidos do Espírito é que podem entrar no reino de Deus. E chama essa transformação de nascer de novo. Veja aí. Ele complementa enfatizando a soberania que o Espírito tem para realizar a sua obra. Abre aspas. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Conforme João 3:8. São todos os versículos no Evangelho de João, capítulo 3. Por isso não vou ler agora para ganharmos tempo aqui.
não deixar o vídeo tão longo, amém? Mas leia, por favor, João capítulo 3. Então, veja só, alguns destaques, como colocou bem o autor da revista. Primeiro, o assunto aqui era a salvação. Somente os que são nascidos do Espírito que entram no reino de Deus. E o Espírito, quando age, ele tem soberania para agir. E é uma obra exclusivamente do Espírito de Deus. Nós vamos ver no slide a seguir que esta é uma obra monergista, ou seja, ela é unilateral, ela parte de Deus exclusivamente. É Ele quem opera a regeneração, que renova o nosso coração, e na linguagem metafórica da Bíblia tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Não um coração mais insensível, não mais uma terra árida e seca, que não pode dali daquela terra nascer nada, brotar nenhuma planta, porque é totalmente seca e sem vida, mas um coração de carne que tem vida. Terreno úmido e fértil, e onde pode sim nascer uma planta e brotar, nascer vida dali daquele solo. Então, esse é o caminho, devemos entender assim. Continuando, irmãos. Então, veja, mais uma vez, J.I. Packer ele vem dizer, isso que eu acabei de falar, a regeneração é monergista, isto é, obra inteiramente de Deus Espírito. Ele suscita o eleito dentre os mortos espiritualmente para uma nova vida em Cristo, conforme Efésios 2, do 1 ao 10. É uma transição da morte espiritual para a vida espiritual, sendo a fé consciente, intencional e ativa em Cristo, seu fruto imediato, não sua causa imediata. Repetindo essa última frase que engoli a vírgula aqui, é uma transição da morte espiritual para a vida espiritual, sendo a fé consciente, intencional e ativa em Cristo, seu fruto imediato, não sua causa imediata. Então veja bem, de novo a ênfase que nós acabamos de dar, J.I. Packer está dando aqui essa ênfase. A fé é consciente e intencional, ativa em Cristo. E essa fé não é a causa de tudo, mas é o fruto imediato de tudo que Deus fez. É resultado daquilo que Deus operou no coração do incrédulo, renovando o seu coração, e dando ali uma nova disposição, um novo princípio, uma nova inclinação, uma nova tendência, uma propensão dinâmica para responder ativamente, positivamente ao Evangelho de Cristo. Então, esqueça a mera passividade total. Não existe isso no cristianismo, irmão. Não só na tradição reformada, calvinista, mas em nenhuma tradição. O cristão, ele é uma pessoa que fica parada, inerte, não, como diz o ditado aí, camarão que dorme, a onda leva. Não existe isso no cristianismo. Nós temos que responder sempre ativamente, positivamente ao Evangelho de Cristo. Devemos exercer nossa fé, exercitá-la com responsabilidade. Esta é a responsabilidade humana. E a fé não é a causa de tudo, é resultado do que Deus fez. E é um resultado imediato. Os eleitos de Deus, aqueles nascidos de novo, já começam a demonstrar isso, ter essa fé e, enfim, poder crer em Cristo e, com sua vida devocional, estar sempre se convertendo do seu mau caminho. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão do lugar da regeneração na ordem da salvação. Você lembra que há poucos minutos atrás falei sobre a Ordo Salutis? Eu realmente deveria ter colocado um slide aqui, mas desculpe, você pode encontrar na internet, no Google, você pode entrar lá naquele conhecido site Voltemos ao Evangelho, lá tem a Ordo Salutis, a ordem da salvação, na teologia reformada. Há poucas mudanças entre a ordem da salvação na teologia reformada, entre ela e a ordem da salvação em outras tradições. Por exemplo, a chamada arminiana ou wesleyana, ou na ordem da salvação luterana, há poucas mudanças, são variações de entendimento teológico. Entendemos na tradição reformada que, claro que as outras tradições vão repetir a mesma coisa. Entendemos que ela se alinha mais com a Bíblia, e há poucas diferenças, como falei, os mesmos conceitos estão em todas as tradições,
mas nós entendemos, dada a farta oferta, a abundância de versículos que mostram que nós estávamos mortos em delitos e pecados, precisávamos antes ser regenerados, ressuscitados, para poder ter fé. Então entendemos que a regeneração precede a fé. Isso é um diferencial na nossa teologia reformada. A princípio, aliás, a propósito, quero fazer menção aqui, registrar, estou gravando hoje no sábado, gravando bem em cima da hora a lição 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Então, 503 anos da Reforma. Uma igreja bíblica, uma tradição viva e forte, que enfatiza o evangelho verdadeiro, que é um retorno ao evangelho verdadeiro, não é nenhuma inovação, não é com orgulho nem com presunção. Apenas destacar o evangelho puro no nosso esforço de estar sempre se reformando, sempre retornando às Escrituras. Amém? Continuando então, irmãos. Bom, voltando lá para Jesus com Nicodemos, ainda falando sobre os filhos de Deus, o evangelista João registra: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja aí mais uma vez o destaque, a ênfase dada por Cristo, a obra monergista do Espírito Santo. Os que nasceram de novo não nasceram da vontade do homem, nem da carne, mas unicamente da vontade de Deus. Unicamente da vontade de Deus. Continuando a leitura, as pessoas só são regeneradas por ser essa a vontade de Deus. Entendemos a partir das Escrituras que a conversão é uma evidência externa da regeneração. Então, como dizemos no nosso cotidiano, na nossa linguagem de crente, não é? Olha, aquele irmão realmente é convertido. Viu como ele agiu ali naquela hora e qual foi a atitude dele? Então veja como ele é diferente, como ele se porta, a conduta, o proceder dele. Não, realmente aquele irmão convertido. A conversão é uma evidência externa do que aconteceu internamente. E foi esta mudança no coração, no âmago do ser, na raiz de todo mal que está no coração do ser humano, do homem. Então Deus agiu internamente e isso se revela externamente. Todos que estão fora podem ver as suas boas obras e glorificar o Pai. Então, continuando ali no final, aqueles que são transformados por Deus e ganham uma nova disposição, têm capacidade de refazer os seus caminhos. Veja aí a responsabilidade humana. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lamentações 5:21, conforme Jeremias 31:18. Diz o Senhor através do profeta: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Jeremias 35:15. As exortações para converter-se, arrepender-se ou crer em Deus sempre enfatizam essa responsabilidade do ser humano. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muitos versículos, Atos 16:31, Ezequiel 33:11, Isaías 45:22, Atos 2:38. 33:11, já é a continuação, né? Bom, então veja mais uma vez o destaque. Não incorremos em erro, afirmando que a conversão tem esse caráter de dupla ação. Sabendo, entretanto, que a regeneração precede a conversão. Pois o estado do homem que ainda não crê em Cristo é de morte espiritual. Só Deus pode vivificar pessoas para que elas se voltem a Ele e desejem amá-lo e adorá-lo. Então, vejam, não é errado. Isso é um mito que nós vamos derrubar agora. E não existe responsabilidade humana na tradição, a teologia reformada, ou no que as pessoas chamam de calvinismo, né? Sabemos, né, irmãos, que calvinismo não se o calvinismo, esse nome, essa palavra, que tem a ver com uma tradição cristã, está dentro da tradição reformada, melhor dizendo, né? É até difícil colocar, né?
situar essa palavra, mas calvinismo não se resume aos 5 pontos da teologia reformada no que diz respeito à salvação. Calvinismo é muito mais do que isso, né? Mas é verdade que na questão da soteriologia, na doutrina da salvação, estas verdades são verdades, por assim dizer, da tradição calvinista, do entendimento calvinista. Não é? O calvinismo não se resume a esse entendimento da salvação. É isso que eu quero deixar claro. Tá? E não existe essa história de mera passividade total. Mas relembrando aqui as palavras de J.I. Packer, uma propensão dinâmica, uma resposta ativa. Nas palavras do pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança, Minas Gerais, você pode ver o vídeo dele, Fruto do Espírito, sobre domínio próprio. É uma passividade ativa, nunca uma mera receptividade e uma inércia e um comodismo. Não existe isso no cristianismo, irmãos. Os cristãos agem, creem, obedecem, agem, respondem positivamente, ativamente, com fé, e desenvolvendo sua salvação com temor e tremor. Mas tudo isso só foi possível porque Deus iniciou tudo. Ele nos escolheu, regenerou, nos deu a fé, e Ele nos santifica também, mas nós participamos dessa santificação, e no final Ele vai consumar tudo. É tudo obra dele. Amém? Especialmente a regeneração, que fica muito claro na Bíblia, que é uma obra unicamente do Espírito Santo. É Ele quem opera no nosso coração e dá vida àqueles que estavam mortos. Amém? Continuando então. É assim que o apóstolo Paulo descreve essa verdade na vida dos crentes de Tessalônica. Ele glorifica a Deus pela vida de piedade dos irmãos, confirmando a eleição deles. 1 Tessalonicenses 1, 2 ao 4. Porque essa era a evidência da manifestação do Evangelho e do poder do Espírito, mesmo em meio às muitas tribulações. 1 Tessalonicenses 1, 5 ao 7. Essa realidade era tão visível que já havia se espalhado pelas regiões próximas, como lemos lá em 1 Tessalonicenses 1, 8, não é? Então o apóstolo conclui: eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então veja, encerramos aqui e deixando bem clara esta mensagem para você. Esqueça esta lógica perversa de que agora que uma vez salvo, eleito, regenerado, tudo Deus fez, eu posso dar ocasião à carne, eu devo ficar numa inércia, num comodismo, não vou buscar crescer, buscar os meios da graça, dados por Deus, pelos quais o homem pode crescer e deve crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento. Não existe isso no cristianismo, irmãos. Devemos sim exercer uma fé ativa, dinâmica, sempre exercitando nossa fé, sempre buscando a Deus, e como resposta a tudo que Ele fez, porque se dependesse de nós, de fato nós não seríamos salvos, nós somos totalmente incapazes de salvarmos a nós mesmos, não temos essa capacidade. Porque a nossa tendência, a inclinação da nossa carne, a herança do pecado, marca, estigma em todos nós, é a tendência para satisfazer os nossos desejos, não os desejos de Deus. Mas como lemos em Ezequiel, por causa do implante desse novo coração, agora sim, nós temos esse desejo e somos capazes de resistir ao pecado e servir a Deus com alegria. Então esta é a mensagem de hoje. Quero, ainda atrasado, mas de coração, desejar os parabéns aí para nossa irmã Aninha. Feliz aniversário para todos os outros que comemoraram, fizeram aniversário essa semana. E também viva a reforma protestante, igreja reformada, sempre se reformando, sempre voltando às escrituras, sempre buscando o evangelho, o cristianismo, na sua mensagem pura e sadia, buscando viver de acordo com essa palavra, a palavra de Deus, a palavra da verdade, a única que pode mudar vidas, e é a verdade absoluta, contrariando o mundo hoje que relativiza tudo.
Amém. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos neste momento de encerramento da Escola Bíblica Online. A palavra do Senhor foi lida, foi compartilhada, e que ela faça diferença no nosso viver diariamente. Queremos orar encerrando este momento de estudo da palavra, agradecendo ao Senhor pela família do mês, nossa irmã Eunice, filhas e netos, que o Senhor esteja conduzindo cada um dos seus filhos e filhas. Queremos agradecer a Deus também pela vida da nossa irmã Marisa, que completará mais um ano de vida no próximo dia 12. Que o Senhor seja com a sua serva e com todos os seus também. Que o Senhor prepare o nosso coração dia a dia para a jornada e que tenhamos sempre a certeza da presença, do cuidado do Senhor com relação a cada um de nós, com relação à vida da igreja. Queremos também orar pelos nossos irmãos enfermos, que em nome do Senhor sejam curados. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, graças te rendemos pelo momento que tivemos de estudo da tua palavra, que a tua palavra faça dia a dia diferença no nosso viver, que caminhemos seguros nas tuas santas mãos, bem firmados no Senhor. Queremos, ó Pai, te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo teu cuidado paternal e por tua constante direção. E pedir, Senhor, que tu estejas conosco, abençoando os nossos irmãos que se encontram enfermos, que em teu nome sejam curados. Pedimos, ó Pai amado, pela família do mês, nossa irmã Eunice, ó Pai, toda a sua casa, que o Senhor esteja guardando, sustentando a tua serva e todos os seus, dia após dia. Queremos te agradecer pela nossa irmã, Senhor, Marisa, que completa mais um ano de vida na tua presença. E que ela esteja, Senhor amado, juntamente com os seus, sendo fortalecida momento após momento pelo Senhor. Guarda-nos, ó Pai amado, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.